Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Momento com Jesus. E eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. E hoje, mais uma vez, estaremos refletindo lá no livro de Efésios, capítulo 6, hoje, versículos 15 e 16. E a palavra do Senhor diz assim: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Em Romanos, capítulo 8, versículo 31, podemos nos assegurar de que a segurança de todos nós cristãos está em Cristo. Todos aqueles que recebem a graça da salvação, em todos aqueles que creem e confessam Jesus como seu Salvador. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A verdadeira fé cria em nós a sinceridade. E como não ser fiel à palavra de Deus, que é a sua revelação? Nós, como filhos de Deus, precisamos andar na verdade, sermos luzeiros em meio a uma geração corrupta e perversa. Para permanecermos inabaláveis, precisamos estar vestidos com toda a armadura de Deus. Ser verdade. E no livro O Mundo, a Carne e o Diabo, diz ser verdade e também ser justiça, não andando segundo a nossa carne, e sim segundo o Espírito, tendo a compreensão de que a justiça do homem jamais poderá resistir às investidas de Satanás, com a mesma eficiência que é a justificação pela fé que Deus nos dá. Lutero, em um dos seus escritos, diz: finalmente, pela misericórdia de Deus, meditando dia e noite, eu dei atenção ao contexto das palavras nele, o Evangelho. A justiça de Deus se revela, como está escrito: o justo viverá por fé. Aí comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por dom de Deus, isto é, pela fé. E é este o significado. A justiça de Deus se revela pelo Evangelho, quer dizer, a justiça passiva com a qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé. Então, me senti como se tivesse nascido inteiramente de novo e entrando no paraíso por portas bem abertas. A principal redescoberta da reforma foi o fato de que a justiça divina é uma oferta gratuita aos pecadores. Lutero desenvolveu esta preciosa verdade com figuras. Essa justiça alheia é como a galinha que cobre seus pintinhos com suas asas, conforme está escrito lá no Salmo 91, verso 4. O diabo, durante muitos anos, conseguiu aterrorizar, até mesmo paralisar muitos cristãos, tirando o sossego e a segurança da salvação. Eu posso te garantir de que se você não lutar com confiança, jamais vencerá. Você se lembra dessa passagem que se encontra lá em Juízes, capítulo 7, versículo 3, quando Deus diz àquele que fosse tímido
e medroso era para voltar e se retirar da região montanhosa de Gileade. E então voltaram do povo 22.000, 10.000 ficaram. E desses 10.000 ficaram apenas 300 homens, porque a nossa força não está em nós, mas em Deus. Não podemos vencer nossas lutas fugindo delas, porque Deus dá vitória para todos aqueles que permanecem inabaláveis na fé. Sem a couraça da justiça, Satanás certamente vence o cristão. E é a terceira peça do nosso vestuário, é a sandália, a preparação do Evangelho da Paz. Nós, como lutador, precisamos firmar os nossos passos com alicerces seguros. E em Isaías, capítulo 52, verso 7, apenas a parte A, diz que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que nos traz conforto aos nossos corações. A paz de Deus, que excede o nosso entendimento, significa guerra contra Satanás. Somos perdoados e isso nos deve dar agilidade para ir e levar as boas novas do perdão àqueles que estão aprisionados, que estão sem esperança. Devemos estar sempre preparados para responder a todos que nos pedir qual é a razão da esperança que há em nós. O Evangelho sempre foi a forma mais eficiente de conduzir os filhos do diabo para o lar de Deus. Vamos orar? Pai querido, hoje venho a Ti no nosso terceiro dia, onde já compreendemos que precisamos buscar e viver a verdade que somente está em Ti. Por isso, Pai querido, nos ajude a criar em nós uma fé inabalável na revelação e na vinda do Senhor. A Tua verdade, que é pura e eficaz, são a nossa defesa contra todas as investidas de Satanás. Cinja-nos, Senhor Deus, com a Tua verdade, fazendo de nós luzeiros neste mundo pervertido. Amarre em nós a couraça da justiça para nos guardar. Ajude-nos, ó Pai querido, a viver segundo o Espírito e não a carne. Ajude-nos a compreender que a justificação acontece através da nossa fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ajude-nos a manter firmes em meio às batalhas espirituais contra Satanás e seus demônios. Senhor, Deus, cinja-nos com a verdade, com a couraça da justiça, calçando em nossos pés a preparação do Evangelho da Paz, pois a nossa confiança está em Cristo. Dai-nos, Senhor Deus, a Tua paz, que excede o nosso entendimento, e a Tua força. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.